Olá, doutor, tudo bem? Mais uma vez conosco aqui no Viver Bem. É um prazer tê-lo conosco, viu? Prazer é meu, Thaís. Doutor, vamos falar hoje sobre o aneurisma arterial. Explica pra gente melhor o que é o aneurisma. O aneurisma, na verdade, ele é uma dilatação, né? Por que ocorre? Ocorre um enfraquecimento da parede da artéria, né? Pode ocasionar nas veias também, mas é mais comum nas artérias, e pode ocasionar em qualquer órgão, né, que tenha uma vascularização. Então ele, com o tempo, vai enfraquecendo e vai dilatando, como se fosse uma bexiga mesmo, vai aumentando o seu diâmetro, enfraquecendo a parede, e isso pode ocasionar a ruptura desse aneurisma e uma hemorragia, né? E existe algum sintoma que a pessoa pode já ir percebendo, doutor? Na verdade, quando é o aneurisma cerebral, que é muito comum, as pessoas podem se queixar de dor de cabeça, né? Mas nem sempre, a maioria das vezes, você só vai fazer o diagnóstico depois que ele rompe, né? Então, existem fatores predisponentes. O aneurisma cerebral está muito associado à hereditariedade, né? Então, pacientes que têm familiares que já tiveram morte súbita ou tiveram aneurismas tratados ou não, eles devem ser submetidos a uma investigação mais detalhada. E uma vez que esse aneurisma se rompeu, o que se deve fazer, doutor? É uma cirurgia de imediato? A pessoa corre risco? Sim, o aneurisma, imagine você, né, que o aneurisma pode dar em qualquer parte do organismo, né? O cirurgião vascular, geralmente, ele se depara com aneurismas intraabdominais, né, que são da aorta abdominal, né, que é o maior vaso sanguíneo que existe no corpo. Ele vai distribuir praticamente sangue para todos os órgãos abdominais e torácicos, né? E esses aneurismas, quando se rompem, é uma catástrofe, né? Porque existe um sangramento muito importante, que se ele se romper anteriormente para a cavidade abdominal, o sangramento é intenso. Então ele vai ter um quadro de choque hemorrágico, né? Ele vai chegar no hospital já desacordado, sem batimentos, sem pressão arterial, né? Então é um quadro extremamente grave e extremamente urgente, porque se o médico não intervir, rapidamente o paciente vai falecer, né? Doutor, e chega a casos, por exemplo, da pessoa precisar de uma transfusão, por exemplo, de sangue? A maioria dos casos de aneurismas abdominais com ruptura, os pacientes invariavelmente vão precisar de transfusão sanguínea, né? Os aneurismas, eles são mais frequentes, né? Primeiro o cerebral, mas tirando o cerebral, que aí seria uma parte mais o neurocirurgião tratar, eles podem também apresentar em qualquer parte do organismo, né? Existem os aneurismas da aorta abdominal, que a incidência é nessa frequência, né? Primeiro, a maior incidência é no aneurisma infrarrenal, na artéria aorta abdominal. Depois pode acontecer também, ocorrer nas artérias dos membros inferiores, artérias poplíteas, que é a segunda incidência maior, e outras partes do organismo, femorais, né, axilares, dos braços também podem ter, né, e viscerais, né, nas artérias esplâncnicas, as artérias que irrigam o intestino, o fígado, né, o pâncreas, os rins também podem ocasionar os aneurismas. Doutor, e a respeito do quadro de pessoas, assim, a idade média onde o aneurisma pode ocorrer, tem uma estatística? Sim, existe sim. Os aneurismas, vamos excluir os cerebrais, porque os cerebrais eles têm uma incidência maior, eles podem aparecer numa idade mais precoce, numa idade mais jovem, né, de 30 a 40 anos, pode já, e até pacientes mais jovens podem apresentar aneurismas cerebrais, tá? Porque geralmente são congênitos. Agora, os aneurismas periféricos que a gente fala, os aneurismas abdominais, os aneurismas dos membros inferiores, eles estão muito relacionados com etiologias, com aqueles fatores predisponentes, com tabagismo, né, a aterosclerose, que é a hipercolesterolemia, a hipertensão arterial, né, que é um fator muito importante para o desenvolvimento de aneurisma. Pacientes que são hipertensos têm que tomar cuidado. Eles podem desenvolver aneurisma em qualquer parte da extremidade. E o cigarro também é um fator muito importante, tá? Então, esses pacientes, eles com uma idade de acima de 50, 60 anos, se tiverem todos esses fatores predisponentes, devem ser investigados. E a respeito, doutor, dos tratamentos e até mesmo existem sequelas para quem já teve o aneurisma?
Hoje nós temos tratamentos bastante, vamos dizer assim, com a tecnologia bastante avançada, né? Nós podemos tratar os aneurismas através de técnicas endovasculares, com pequenos cortes, né? São cirurgias minimamente invasivas, né? Através de cateterismos, através de stents recobertos, o que a gente introduz através de punções mesmo, e a gente pode tratar até aneurismas de artérias grandes, como a aorta abdominal, através de 2 furos aqui na virilha, né? Mas esses tratamentos, sem querer interrompê-lo, esses tratamentos são realizados, são cirúrgicos, ou seja, são realizados no hospital. Não são tratamentos que podem ser realizados no consultório, por exemplo, né, não, doutor? Todas essas técnicas são realizadas em centros cirúrgicos, né, com todo o aparato, com toda aquela com anestesista, né, para a gente poder ter um controle bem importante de sangramentos, porque eles são minimamente invasivos, mas são técnicas que a gente vai introduzir alguns dispositivos que podem levar risco até ruptura dessas artérias, né? Então a gente tem que estar com tudo isso muito bem equipado para poder realizar esses procedimentos. E a respeito das sequelas? Então, as sequelas, do aneurisma de membros inferiores, o que pode haver, são muito comuns os aneurismas de poplite trombosarem, né? É mais comum do que a ruptura, porque o sangue fica estagnado ali, ele acaba obstruindo, formando um coágulo e obstruindo aquela saculação, né? Então, os aneurismas periféricos de membros inferiores são mais comuns, não a ruptura, mas sim a trombose. E aí pode ocorrer perda de membro, né? Pode ocorrer embolização. Então, as sequelas são essas, são as perdas dos membros e tendo que amputar um membro de algum paciente. Muito obrigada, doutor, e eu aguardo para o próximo programa com novos temas dentro da área de angiologia e cirurgia vascular. Muito obrigado, Thaís.